Está perguntando a respeito dessa ajuda que o senhor agradeceu ontem, porque agora há pouquinho a gente trouxe aqui o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi às redes sociais dizer que o PT quer dizer que ele estava ali articulando, mas que, na verdade, ele estava em São Paulo trabalhando. O senhor foi ontem ao plenário dizer que muito obrigado ao governador, que falou com os presidentes de partidos. Como é que foi essa articulação do governador? Conta pra gente, por favor. Boa tarde. Boa tarde, André Sadi, a todos do estúdio, a minha querida, a sua querida colega aqui que sempre está muito atenta e a cada assinante da Globo News. André, a verdade é que o meu agradecimento ontem à tribuna, que pegaram só a parte que eu agradeci, e eu cometi ontem um lapso de memória, porque eu tinha agradecido anteriormente a todos os presidentes de partidos. Uma vitória como a de ontem para a oposição, ela não é fruto de trabalho de uma pessoa só, nem minha, nem do governador Tarcísio, é de um conjunto de pessoas. Eu agradeci a todos os líderes dos partidos de centro, que junto conosco, partidos mais à direita, PL e Novo, conseguimos os votos, os presidentes de partido, que houve interlocução e articulação nos últimos 2 dias intensas. Agradeci a minha fala era até no plural, aos governadores. Mas como eu fui antecedido na tribuna pelo líder do PT, Lindbergh Farias, que fez um ataque direto e frontal ao governador Tarcísio de São Paulo, eu, na hora de falar sobre todos os governadores que ajudaram, eu só defendi quem foi atacado anteriormente, que foi o Tarcísio. E o que eu fiz com o Tarcísio? Mas, peraí, eu liguei... Deixa eu só ler aqui o que o senhor falou, eu recuperei aqui no meu celular, ó, que estava com o texto aberto aqui, mas eu agora consegui no meu celular. Tarcísio, receba a nossa gratidão, nosso reconhecimento por todo o seu empenho. Ele tem sido um gigante no diálogo com os presidentes de partidos de centro para que a gente possa fazer essa coalizão contra o aumento de impostos. Palavras do senhor ontem. Perfeito. O que foi exatamente o lapso de memória? Eu não entendi. O lapso de memória é que eu falei dele pela interlocução com os presidentes de partido, e eu quero ser pontual. Eu liguei sim ao governador Tarcísio no dia anterior, pedindo ele para conversar com o partido dele, em especial com o presidente do partido dele, Marcos Pereira, que apesar de ser deputado comigo, é uma pessoa com muitas atividades e que às vezes eu não consigo falar com ele com a frequência que gostaria, para que ele pudesse consolidar o apoio contrário ao aumento de impostos do Republicanos. Bem como fiz contato com o governador de Curitiba, do Paraná, o Ratinho Júnior, para pedir ajuda junto ao PSD. Como liguei para o presidente do progressista Ciro Nogueira, pedindo ajuda com o governador Caiado de Goiás. E ontem, o lapso de memória que eu falei que tive, foi que eu não lembrei de falar desses outros governadores. Por quê? Porque na fala anterior do líder Lindbergh, ele só atacou o Tarcísio. Ele não atacou os outros governadores que ajudaram. A vitória, Sadi, para ser muito claro, ela é fruto de uma articulação ampla de presidentes de partidos, de governadores, porque os governadores têm ascendência sobre os deputados federais dos seus estados. Eu liguei, inclusive, para o governador Cláudio Castro, que não me atendeu, e aí eu não consegui falar com ele ao longo do dia de ontem. Assim, foi um trabalho amplo. E colocar esta vitória a uma pessoa só, eu acho que isso é muita injustiça. Mas seja então ele, foi uma Tarcísio, vitória também do governador de São Paulo, o que o senhor está dizendo é isso? Eu acho que foi uma vitória de todos, isso sim, isso eu acho que é justo. Eu nem consegui falar com ele a posterior para saber se ele conseguiu falar, mas pela orientação e a mudança no clima que eu senti junto aos republicanos, eu imagino que ele deve ter conseguido falar com o presidente Marcos Pereira, que o resultado foi muito satisfatório. Então, o senhor acredita essa série de líderes? Entendi agora, eu tinha entendido que era lapso de memória de outra coisa, mas agora eu entendi o que o senhor quis dizer. Nós estamos articulando isso, eu recebi uma ligação na quinta-feira passada de um dos líderes de partidos do centro, que eu não pedi autorização para declinar o nome aqui, senão declinaria, na quinta-feira, pedindo que eu pudesse substituir 2 membros do PL, que eram membros, são alguns membros do PL que às vezes votam com o governo por pessoas mais anti-governo, que a gente precisava trabalhar juntos, nós da direita com os partidos de centro, para que a MP fosse caducada, porque a gente já não podia mais tolerar mais novos 10 aumentos de impostos, como previa essa MP. Este líder começou a conversar comigo na quinta-feira da semana passada, de lá para cá foi articulação fim de semana inteiro, segunda-feira, terça e até na hora da votação do dia de ontem.
Eu queria fazer uma pergunta olhando para frente. O que nós temos ainda mais 2 meses ainda de Congresso esse ano, e uma das votações mais importantes vai ser, basicamente, a LDO, que está marcado para a semana que vem, e depois o orçamento. Essa articulação que os senhores conseguiram, que a oposição conseguiu rearticular a oposição contra o governo, vai se repetir na LDO e no orçamento para pressionar o governo para o orçamento do ano que vem ser mais apertado? A gente vai ter uma repetição do que a gente assistiu ontem? Obrigado pela pergunta, e eu vou concluir a sua que você tinha feito anteriormente com essa, que é justamente a questão do corte nas emendas parlamentares. Quem envia ao Congresso Nacional a peça orçamentária é o Poder Executivo, não somos nós. Nós aqui podemos fazer ajustes nas votações, negociações. O que está acontecendo com o Brasil, que tem que ser dito desde que o governo Lula voltou a governar, é que ele manda uma peça fictícia de orçamento. É irreal. O mês passado, aqueles que falam que a economia está boa, precisa ver que foi o maior déficit da dívida pública em um mês, foi no mês passado. A economia do Brasil vai de mal a pior. Nós estamos com a maior taxa Selic da história. É inadmissível, ninguém consegue. Quem vive de negócios, de produção no Brasil, está vivendo dias terríveis. Por quê? É carga tributária alta, taxa de juros altos, dívida pública aumentando. Isso na macroeconomia é uma tempestade perfeita. Isso precisa ser dito à população brasileira. A nossa economia vai muito mal graças ao governo. Por quê? Porque não adianta, se eles agora, quando vier a LDO e o orçamento, enviar outra peça publicitária fictícia. Os números não batem. Matemática não é política ideológica. É contra a economia, não se pode fazer ela com ideologia. Nós vamos precisar cortar gastos no executivo, cortar gastos no judiciário e cortar gastos no legislativo. O Estado está inchado. Nós não podemos continuar desta forma pelo bem do Brasil, porque as contas públicas, o Estado não produz R$1 de dinheiro. Isso é fruto de impostos dos brasileiros. Deixa eu ver se eu entendi. Só para resumir aqui para o nosso telespectador. Você está dizendo que na votação do orçamento, os senhores vão propor corte de gastos da União, incluindo executivo, judiciário e legislativo? É isso? Com certeza. Se nós não fizermos isso, muito breve nós vamos ter um caos na economia brasileira. E que a gente não pode deixar esse Estado brasileiro chegar onde vai chegar se não houver corte de gastos. O governo só quer aumentar impostos e não quer tocar na ferida, no cerne da questão, que é cortar gastos. E quando eu quero falar de corte de gastos, seria muito cômodo para eu falar que isso é problema do Executivo. Mas eu que tenho responsabilidade com o Brasil, e é o papel nosso do PL e da oposição ter responsabilidade com o país, nós temos que cortar gasto em todas as esferas de poder, porque nós vamos viver dias horrorosos na economia do Brasil se continuarmos com a dívida pública aumentando do jeito que estamos indo. Quando você tem que fazer corte de gastos em sua casa, e aí eu falo ao telespectador da Globo News nessa hora, você começa pelo chefe da casa. O maior provedor da casa, seja ele o homem ou a mulher, o pai ou a mãe, ele começa dando exemplo, cortando a sua própria carne e depois cobra dos demais membros da família. E eu digo que o Estado ele é dessa mesma forma. O que nós precisamos nessa hora é de um presidente altivo, de reconhecer que não dá mais para a gente continuar vivendo num país aumentando a dívida pública, o Executivo falar, eu vou cortar aqui, ali e acolá, reunir com o presidente do Poder Judiciário, que acabou de fazer uma fala infeliz, o ministro recém-postado, presidente do STF, falando, não toquem em nada do Poder Judiciário. Olha, nós temos que ter a humildade dos 3 poderes da República, começando pelo Executivo, passando pelo Judiciário e nós do Legislativo, em cortar gastos. Este país está quebrando. Nós não vamos conseguir pagar as contas. Não dá para viver de déficit todo mês como nós estamos vivendo. Então, a gente precisa ter responsabilidade e isso tem que ser uma responsabilidade compartilhada, um pacto entre os 3 poderes para a gente resolver esse problema. Não vejo nenhum problema em nós revermos, é só o Executivo mandar e nós aqui também contribuímos com a nossa parte em rever a questão da quantidade de emendas parlamentares. Mas é bom lembrar ao assinante da Globo News, que é para eles que nós estamos informando e
agradeço vocês muito esse espaço, que emenda parlamentar é política pública na veia de municípios, das cidades brasileiras, que é onde o contribuinte precisa mais dos seus serviços de saúde e de educação. Emenda parlamentar chega nas instituições como a Paz, Santas Casas de Misericórdia. Emenda parlamentar não é para o deputado, é para a população. Eu acho que esse é um instrumento de política pública interessante e responsável. Está exagerado? É muito, não dá para ser a quantidade. Qual o problema de reduzir esse valor? Eu não vejo problema dessa discussão. Agora, o exemplo tem que partir de cima. O exemplo tem que partir do presidente da República. Parar de viajar e ficar em hotel de 10 mil dólares a diária, como foi lá naquele país lá da Europa. Parar de ter tantos ministérios. Passar um pente fino nos projetos sociais, porque existem vários deles. É inadmissível você acreditar que a gente só tenha 7% de desempregado no Brasil e 53 milhões de pessoas recebendo Bolsa Família. Ou tem gente recebendo Bolsa Família que está empregado ou com um trabalho paralelo, ou não existe só 7% de desempregado no Brasil. A gente precisa de resolver esse problema. Líder, quero fazer uma última pergunta aqui. Sobre, ainda falando de gastos, mas falando um pouco de Eduardo Bolsonaro. O senhor esteve com ele recentemente, foi aos Estados Unidos para outras agendas também. Eu sei que o senhor tinha agenda particular lá e acabou se encontrando com o deputado. Ele está fora do país sem trabalhar, mas mesmo assim continua, o gabinete dele segue recebendo verba. Esse dinheiro também não deveria ser cortado, na visão do senhor como líder? O que o senhor acha? Regimentalmente ele não tem essa possibilidade. A opinião do senhor, o senhor acha que a Câmara não deveria... Porque desde abril, se eu não me engano, o gabinete recebeu quase R$800 mil. Então, estou aqui nessa entrevista tentando entender de onde dá para cortar, se não dá para cortar daí também. Na visão do senhor, não daria para defender isso? Primeiro te dizer que o período que ele poderia ficar licenciado sem receber pagamento, ele cumpriu regimentalmente. Nós teríamos que fazer uma alteração regimental para permiti-lo que ele continue fora do país, cumprindo o trabalho que ele está cumprindo, o seu papel, sem receber a remuneração. Não há espaço regimental para isso, nós teríamos que fazer uma alteração regimental. É uma boa proposta, Sadi, que eu vou levar ao presidente da Câmara. Quem sabe a gente altera quando tiver um parlamentar fora do país, depois dos 4 meses permitido de licença, ele possa continuar fora sem receber, porque eu tenho convicção que o deputado Eduardo Bolsonaro abriria mão se houvesse possibilidade, que hoje não há no regimento, para que ele possa fazê-lo dessa forma. Deputado, o senhor já assinou umas 5 promessas de campanha aqui nesse programa, hein? Com o maior prazer. Para entregar todas essas respostas. Eu, como jornalista, o senhor sabe que vou cobrar, porque eu cobro, fico todo dia ali ligando para as fontes, fala. André, ainda hoje estarei com o presidente Hugo Mota propondo essa alteração regimental. Eu tenho certeza que o deputado Eduardo Bolsonaro não teria problema em estender mais licenças sem remuneração para continuar cumprindo o papel que ele entende ser importante para ele fazer nesse momento na história do país. Essa é uma das promessas, e as outras eu estou aqui para tentar contribuir com o meu país, porque eu ainda acredito no Brasil e acho que o caminho que o Brasil está percorrendo com o atual governo é um caminho em que nós vamos ao fracasso econômico, uma catástrofe, uma tempestade na nossa economia. A gente precisa ter responsabilidade, todos os entes públicos, começando dos 3 poderes, que eu acabei de ouvir aí um jornalista dizendo que somos 3 poderes iguais, mas a execução orçamentária, ela é preferencialmente do Poder Executivo. Por isso que eu digo que o Poder Executivo deve dar o exemplo primeiro para os demais poderes seguirem o mesmo exemplo.